Graça e paz, igreja. Vamos nos colocar em pé. Deus nos deu o grande privilégio de voltarmos aqui neste lugar, casa de Deus, casa de oração, lugar de aprendermos mais dele através da sua palavra e de que em comunhão estejamos nos deleitando com as mensagens de amor e de misericórdia de Deus. Esse cântico que nós vamos estar cantando agora é intitulado Oferta de Amor. E eu venho a minha vida oferecendo ao Senhor como oferta de amor e com sacrifício de louvor. Oferta de amor. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Compra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao seu lado, estar ao seu lado, estar ao seu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Compra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao seu lado, estar ao seu lado, estar ao seu lado, Senhor. Louvado seja o Santo, eterno e glorioso. Amados de Jesus Cristo, algumas pessoas em depressão, não tendo mais amor por si mesma, desistindo da própria vida. Esse canto que nós vamos cantar é na medida da valoração que é concedida ao homem, ao ser mortal que é, porque apesar de termos pecadores, o Espírito Santo mora no nosso coração.
nós temos que termos consciência plena de que eu sou um ser criado conforme imagem e semelhança de Deus, sou nascido de novo, fui salvo, e o Espírito Santo passou a habitar dentro do meu coração. Então, sempre eu estou olhando para mim através da cruz, vendo o amor, a bondade e a misericórdia de Deus para comigo. Então, eu descanso em Deus, estou em paz, que Ele está comigo todos os dias da minha vida. Não sei a sua condição, não sei a sua situação, não sei a sua fé, mas uma coisa eu sei: se você entregar a sua vida para Jesus, se você confessar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você nascerá de novo, terá uma vida plena, uma vida abundante, e ainda terá dentro do seu ser, dentro do seu coração, o Deus que é Espírito Santo. O Espírito Santo se move em você. O Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o
Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. 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 Louvado seja Deus, porque em nós habita o Espírito Santo. E além da salvação, ainda Deus em nós, através do seu Santo Espírito. E a gente fica perguntando acerca deste amor de Deus que está em João 3,16, escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu me pergunto, que amor é este? Que amor é esse que do nada me criou? Soprou em mim o Espírito e assim me fez viver. Que amor é esse que ao meu lado sempre andou? Por onde quer que eu fosse, ajudando-me a vencer. Que amor é esse que um dia me salvou? Do meio dos meus erros, estendeu-me a sua mão. Que amor é esse que esqueceu o mal que eu fiz? Em toda a minha vida, me deu seu perdão. Seu perdão. Se vou dizer a quem quiser ouvir, levanto minha voz ao céu. O amor maior que nunca hei de compreender. O amor que tudo pode, é o amor de amor é esse que transforma o coração, que dá sentido à vida, que redime o pecador. Que amor é esse que concede salvação, justificando o homem sem contar o que passou. Que amor é esse que nos prometeu voltar para dar a vida eterna a quem nele apenas crer? Que amor é esse que a própria vida deu, deixando a sua glória, vindo ao mundo para morrer? Amor eu sei que amor é esse, vou dizer a quem quiser ouvir, levanto minha voz ao céu. O amor que nunca hei de compreender. O amor
oferta do amor de Deus para nós, para valorizarmos o que está em nós, que através do seu imenso amor, incompreendido por nós, mesmo assim a gente descansa nesses 3 pilares que destacamos então. Descansaremos. Com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor, se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansareis, pois sei que és Deus. Descansando em Deus. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor, se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Em pastos verdejantes, em águas tranquilas, tendo a nossa alma refrigerada pelo Senhor, descansamos à sombra do Onipotente, à sombra do Altíssimo. Minha alma está segura em ti, sabe bem que em Cristo firme está, se o trovão e o mar se erguendo vem sobre as tempestades eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus, se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pai querido, obrigado, Pai, pela oportunidade gostosa de estar aqui na tua casa. O Senhor Deus nos trouxe, Pai, guardado e protegido pelo Senhor. Obrigado, Pai querido, por estar juntamente aqui com os meus irmãos, e obrigado porque eu vou estar aprendendo mais uma porção da tua palavra nesta noite.
certamente sairei daqui diferente, Pai Santo. E ainda quero te agradecer, Senhor Deus, porque os meus pecados são limpos, purificados através do seu sangue que foi vertido ali na cruz do Calvário, Pai. Eu nunca me esqueça disso, Pai Santo. Eu não merecia isso, mas o Senhor Deus, com esse amor que eu não consigo entender, um amor tão grandioso, um amor de salvação, um amor de transformação, um amor de perdão, um amor que mora nos nossos corações, Pai, porque nós temos o Senhor Jesus nas nossas vidas. Obrigado, Pai. Mas uma coisa eu sei e tenho certeza, que o sangue de Jesus Cristo me perdoa e me limpa de todo o meu pecado nessa hora. E obrigado, Pai, já pela mensagem que o teu servo irá trazer. Essa é a oração que eu faço. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, os irmãos podem assentar-se. Deus não abençoa ninguém pela metade. Deixa eu repetir isso. Deus não abençoa ninguém pela metade. 17ª mensagem da série Só o Senhor é Deus. Então, amados de Jesus Cristo, naquele cântico que cantamos, o segundo deste louvor vespertino, fala acerca da valoração daquilo que você é, daquilo que você tem e que se move em você. A mensagem de hoje tem como objetivo fazer com que você possa sair espiritualmente do pó. É com esse objetivo, dentro da premissa da palavra do Senhor, que está em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 35, que diz: a ti te foi mostrado para que soubesses que só o Senhor é Deus, nem um outro há senão Ele. Quando o Senhor fala pela boca do seu servo e mostrado não como flash, mas mostrado ao longo do tempo, no cativeiro, na saída com os despojos do Egito, encurralado por montanhas e por mar, e o Senhor pedindo a Moisés que estendesse o seu cajado, e as águas foram separadas e passaram a pés enxutos, e ali começaria uma jornada de 40 anos pelo deserto, Deus mostrando a cada instante e a cada dia que era o Deus daquela nação, que era o Deus daquele povo, como te tem mostrado ao longo dos anos dos quais você nasceu de novo e está na casa de Deus, para que não duvides de maneira nenhuma acerca da divindade de Deus, da misericórdia de Deus, do favor de Deus, do perdão de Deus e das bênçãos derramadas por Deus. Então, esse texto dá para transportarmos para este século 21, dos quais vivemos nele, e ele tem a mesma, o mesmo ensino e o mesmo valor que teve para aquela nação que estava para possuir a terra prometida, como nós estamos às portas da Jerusalém celestial, mas é um testemunho de que só o Senhor é Deus e de que Ele tem sustentado, protegido, amparado, tem sido misericordioso, bondoso, tem sido um Deus maravilhoso nas nossas vidas. Nós podemos testemunhar que Deus está conosco todos os dias da nossa vida. E, amados de Jesus Cristo, para esta mensagem vespertina, noturna, estaremos tendo como base bíblica para esta mensagem Salmos 18, 31. Mas pode colocar aí, Alex, o 30 e o 32.
um. O caminho de Deus é perfeito. Dá para juntar isso daí, quem gosta de pregar o Evangelho, João 14,6, eu sou o caminho. Jesus é perfeito. Pilatos disse, não vejo nele culpa alguma. Então, não há imperfeição no caminho que nos leva ao céu. A palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele refugiam. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor descansará. 31, Alex. Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? Pai, na dependência do teu Espírito, com a responsabilidade de anunciar sem decrescer ou aumentar a tua palavra a todos os presentes e a todos aqueles que, ao longo dos tempos, enquanto puder ser ouvida mensagens do Evangelho, aí aos lugares mais distantes, onde nós chegamos através das mídias sociais da nossa rádio, e esta palavra temperada com sal possa servir para dar ao homem a consciência de que o Senhor é perfeito e que perfeitas são as obras das tuas mãos e as bênçãos que o Senhor derrama sobre cada um de nós. Te louvo e exalto o teu nome no nome de Jesus. Amém. Amados de Jesus Cristo, dentro dessa premissa que Deus não abençoa ninguém pela metade, nós distribuímos em 3 pontos, a saber: ninguém nos salva como o Senhor, que está em Isaías, capítulo 43, versículo 11. Isaías 43, versículo 11. Eu sou o Senhor, aí absoluto, aquilo que estudamos pela manhã. E fora de mim não há Salvador. Mas Jesus é o Salvador. Ele diz, quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Vocês já aprenderam, e o pastor bate nessa tecla repetidamente. João 1 e 2, no princípio era o verbo estava com Deus, ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas que foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, Jesus é Deus. Então, nós estamos falando acerca de divindade, absolutismo, e também o Espírito Santo da verdade que o mundo não conhece. Então, o Senhor está dizendo, fora de mim não há Salvador. Então, eu estava conversando nesta semana, num pequeno período de tempo na cidade de Japiranga, que a pessoa que estava prestando um serviço lá, ele disse que ele é da igreja que é da graça, não é a do outro lá, que é o RR, é a que diz que é a graça. Eu disse para ele, a graça é de Deus, não é de denominação nenhuma. Porque tem algumas pessoas que são orientadas através de buscar a palavra em diversas igrejas, mas não estudarem a palavra de Deus. Então, a igreja auto-intitulou-se como graça. E a graça é favor imerecido de Deus. É uma outra questão. E aí a pessoa precisa estudar e meditar na palavra para não ser iludido e enganado. Fora de Deus não há salvação, mas fora da Igreja Batista há. Fora lá do RR há. Fora do Chapeludo há. Fora da Presbiteriana há. Fora do Metodismo há. Mas fora de Deus, não. Fora da congregação,
Há, e muito. Então, só o Senhor é Deus. E Deus diz: a minha glória não darei a outro. A glória, o louvor, pertence a Deus. Quando falamos aí, nós falamos que Deus é o rochedo. A Bíblia está nos direcionando para Deus. Então, quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, e como nova criatura, começamos a estudar a palavra de Deus, nós nos preparamos para os ouvidos e o nosso coração para doer o ouvido quando alguém fala acerca daquilo que não está escrito. Então, nós não corremos o risco de nenhum vento de doutrina. Em Isaías está falando isso, e tem mais 4 textos aqui que eu gostaria de ler dentro desse ninguém nos salva como o Senhor, que está em Oséias, capítulo 13, versículo 4. Oséias, capítulo 13, versículo 4. Todavia, eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito. Portanto, não conhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu, ou somente eu. Ou, amados de Jesus Cristo, Isaías capítulo 45, 21. Isaías 45, 21. Declarai e apresentai as vossas razões, que tome conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo o anunciou? Porventura não fiz eu, o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador. Não há além de mim. Dá para entender essas questões acerca do senhorio de Deus, do absolutismo do senhorio de Deus, que você compreenda isso. A denominação, ela é criada com propósitos de glorificar, exaltar, louvar o santo nome de Deus e está tendo como única regra de fé e prática o que está escrito aqui. Deus não tem princípio e nem fim. Ele é de eternidade em eternidade. Mas há algumas denominações que querem trazer para si, para trazerem adeptos à sua filosofia eclesiológica, dizendo que aquela igreja é a certa. Saia fora da igreja que diz que é a certa. Saia fora de pregadores do evangelho que diz que é o ungido de Deus. E que a palavra dele basta. Eu não sou nada. Eu tenho certidão de nascimento. Eu tenho registro geral. Eu tenho CPF. Tenho certidão de casamento. Eu tenho começo. Já não estou mais no meio, já estou no fim dos meus dias. Mas eu sou passageiro. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Estava antes de mim, está para mim hoje. Aprendo com ela, mas não vou trazer para mim e nem para minha denominação de que fora da Igreja Batista não há Salvador. A Igreja Batista é formada por homens. E por mais puros que se acham, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Vale o que está escrito. Há doutrinas bíblicas denominacionais que vejo seriedade em alguns, oportunismo de muitos e de alguns que querem dominar pessoas por intermédio de declaração de fé
de estatuto e de regulamento interno. É a palavra que é digna de toda a aceitação. Essas coisas organizacionais têm o seu lugar, têm o nosso respeito, têm a nossa consideração, mas elas não podem ultrapassar nunca o que está na palavra. Nós temos poder de decisão em dizer sim, em dizer não e em dizer espere. Para que você compreenda bem acerca das bênçãos prometidas de Deus àqueles que foram comprados com o precioso sangue de Jesus Cristo. Isso é importante. Mas é muito importante e é totalmente indispensável um outro evangelho. Então, amados de Jesus Cristo, em Atos, capítulo 4, versículo 12. Atos, capítulo 4, versículo 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, aí não está Igreja Batista em Parque dos Camargos. Aí não está pastor Sérgio Salvani. Aí não está o pastor que me batizou em 8 de dezembro de 1965 em um culto matutino na rua 9 de julho, na cidade de Marília, chamado Salovir Bernardo, e que ainda está vivo, com 100 anos de idade. Não foi o Salovir que me salvou. Não foi a irmã Sinira que me salvou. Não foi o pastor Nelson Nunes de Lima que me salvou. Não foi o pastor Onésimo Nunes de Lima que me salvou. Não foi o pastor Isaltino Gomes Coelho Filho, especialista em Antigo Testamento, biblicista fantástico, tem toda a sua obra. Não foi Obed Gomes Pereira, muito menos a Javan Ferreira. Foi Cristo. Eu sou lavado no sangue de Jesus Cristo. Não sou perfeito, mas procuro andar na presença de Deus para agradar, servir ao meu Senhor, que tanto fez por mim, enviando Jesus Cristo para morrer no meu lugar. Eu sou salvo porque eu criei em Jesus Cristo. Embora fosse uma campanha Cristo a única esperança em 1965, e ali tinha muitos homens de Deus, e ainda nós éramos congregação, ali na Avenida República, aí a quadra já me falha, e depois passamos a ser igreja, segunda igreja batista na cidade de Marília, organizada com 145 membros, dos quais muitas crianças que conviveram comigo ainda permanecem no Evangelho, muitos dos quais pastores, educadoras religiosas, missionárias. Foi Jesus que nos salvou. A igreja que apresentou Cristo para o meu pai, para a minha mãe, e eles passaram a estudar a palavra, é a igreja que eu permaneço, porque a Bíblia diz, permaneça na vocação em que foi chamado. Desde que não fira a minha integridade física, moral, eu continuo na mesma fé e ordem, crendo naquele que me salvou. E eu estudo mais a Bíblia do que o estatuto, eu estudo mais a Bíblia do que a denominação, eu estudo mais a Bíblia, não almejo cargo, não vou em muitos lugares que as pessoas vão, não faço muitas coisas que as pessoas fazem, mas eu procuro servir a Deus fielmente, porque sei que só o Senhor é Deus e nenhum outro há. Então, amados de Jesus Cristo, essas questões, elas são importantes. E, em segundo lugar, ninguém abençoa como o Senhor. Igreja nenhuma, filosofia nenhuma, associação nenhuma, sociedade nenhuma abençoa como o Senhor abençoa. E a
bênção de Deus, elas nos são derramadas não a contragotas, não em doses homeopáticas, elas inundam o nosso ser. Bênçãos sobre bênçãos. É assim que aconteceu conosco com a salvação, é assim que aconteceu com Deus na conversão, e Deus ele não deu uma bênção para sermos salvos, para depois nós sermos batizados com o Espírito Santo. Ele não dá pela metade. Há uma só fé, e um só Espírito, e um só batismo. Dá para entender os segundo abençoalistas que estão fora do eixo, estão fora da palavra? Quando eu creio em Cristo, porque o Espírito entrou primeiro para me convencer da morte, da justiça e do juízo, e eu criei. Antes de eu descer as águas, o Espírito Santo já habitava dentro do meu coração. Quem entra primeiro é o Espírito Santo. Limpa a casa para Jesus entrar, para morar em nós. Eu não preciso falar em idioma e atribuí-lo a anjos, porque também existem caídos. Então, é melhor que eu fale uma palavra que todos entendam do que fale e ninguém entenda. E quando entende, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Deus é Deus de propósito. Em um lugar como nós estamos, de 8.548 de litoral, quilômetros, todos falam a mesma língua. Para que falar nenhuma outra língua? Eu creio nos dons do Espírito, que o menor de todos eles é o dom da glossolalia, ou glossolalia, que é o dom de língua. Eu estou em um lugar que fala um outro idioma, e aí eu creio que Deus me faz entender, assim como aconteceu lá no Pentecostes, que todos ouviam falar das grandezas de Deus e 3.000 almas aceitaram a Jesus. Isso é claro, tá? E ainda que venha um anjo do céu e vos anuncie um outro evangelho, seja isso maldição. Então, amados de Jesus Cristo, ninguém nos abençoa como o Senhor. Salmos 113, de 5 a 8. Salmos 113, de 5 a 8. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo o trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e na terra? Ele ergue o pó, do pó o desvalido, e do montouro o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Deus é aquele que tem o poder de tirar do montouro, de te tirar do pó e te colocar em vida palaciana. Este é o Deus que não abençoa ninguém pela metade. Os amados de Jesus Cristo, em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 2, que está falando que ninguém nos abençoa como o Senhor, o profeta juiz em Israel diz: não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. E rocha não há nenhuma como o nosso Deus. E é uma rocha indestrutível. Não tem alcance, é inalcançável, é inatingível. Ninguém pode chegar lá. O Hubble está aí pelo espaço aí há anos, descobrindo a criação, mas jamais chegará no Criador. É inatingível. Então, amados de Jesus Cristo, em Números 23, 8, Números 23, 8,
Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Aí está uma coisa muito grande, viu, irmãos? Não há encantamento contra os filhos de Israel. Não tem pastor nenhum, não tem profeta nenhum, não tem macumbeiro nenhum, não tem satanista nenhum que possa rogar praga para você. Porque você tem um escudo, você está em Cristo e o maligno não lhe toca. Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? O poder pertence a Deus. Quem é o homem para que te lembres dele? Ou o filho do homem para que lhe visite? Números 23, 20. Números 23, 20. Eis que para abençoar, recebi ordem. Ele abençoou, não posso o revogar. É por isso que na palavra está escrito: se Deus é por nós, quem será contra nós? Os amados de Jesus Cristo, a bênção do homem, ela é medida. Eu não vou dizer metricamente, mas eu vou usar aqui o micrômetro, para usar milionésimos. A minha bênção sobre a vida dos meus filhos e da minha família é diminuta. Ela é microscópica. Mas a bênção do Senhor é indizível. Nós não podemos medir. Então nós servimos um Deus que não abençoa pela metade. Ele nos tira do pó e nos coloca onde quer que Ele tenha um plano para a nossa vida. Amados de Jesus Cristo, quando viaja, uso alguns aplicativos para mais detectar radar do que propriamente para ver a estrada e o lugar onde eu estou indo. E há vários aplicativos. Mas eu quero dizer para você que ninguém guia como o Senhor. Porque todas as vezes que vou sair para percorrer pequenas, médias ou longínquas distâncias, eu peço que o Senhor me guie. Eu peço que o Senhor me guarde. Se porventura eu pecar contra a santidade dele, para que ele possa me perdoar. O salmista tinha consciência de que o pecado não era contra a pessoa. O pecado era contra Deus. Então, além de guiar o homem, de mostrar o caminho, de guardar o homem no caminho, quando o homem erra, quando o homem peca, ele perdoa. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Miqueias, capítulo 7, versículo 18. Miqueias, capítulo 7, versículo 18. Quem, ó Deus, é semelhante a ti? Eu posso vos afirmar, ninguém. Que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Por isso que o salmista diz: melhor cair nas mãos de Deus do que cair nas mãos dos homens. O Senhor Deus é rico em perdoar. O Senhor Deus é rico em misericórdia. Eu estou aqui porque a misericórdia do Senhor me alcança cada dia, porque ela é renovável e inesgotável. O amados de Jesus Cristo, ninguém guia e perdoa como o Senhor nosso Deus. Isaías capítulo 55, versículo 7. Isaías
capítulo 55, versículo 7. Para você que não tem Deus como Senhor e Salvador da sua vida e anda na impiedade, na contramão, deixe o perverso o seu caminho, o ímpio os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e voltar-se para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. Sei que consciência de pecado é por intermédio da ação do Espírito de Deus para arrependimento e não para remorso. Tem oportunidade de perdão para você. Basta você clamar pelo nome de Deus, como está lá em Jeremias 33, 3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Tem perdão para você. Fale com Deus. Não peça para a mãe que o filho responda. Isso é engodo, isso é conto do vigário. Isso não é bíblico, é antibíblico. Isso faz parte de um outro evangelho. Se confessarmos os nossos pecados, não ao pastor, não ao sacerdote, não ao vigário, mas a Jesus Cristo entrando no seu quarto, fechando a porta, e o Senhor que está atrás de ti te ouvirá e te responderá. O amado de Jesus Cristo, Isaías capítulo 55, 7, fala que o Senhor se compadece de você. O Senhor não tem dó de você de jeito nenhum. Ele tem por você misericórdia e Ele quer trazê-lo para a sua filiação, para que você possa ter vida eterna e os seus pecados perdoados por Ele. Miqueias capítulo 7, versículo 19. Miqueias capítulo 7, versículo 19. Tornará a ter compaixão de nós. A ira, ela não é eterna para o mundo dos vivos. Dá para entender, tá? Porque senão, aqueles que erraram, Deus vai perdoar, e mesmo sem eles confessarem a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, e por melhor que seja a religião que eles têm, estão perdidos. Pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Sabe por que lá nas profundezas dos oceanos é preto, é escuro? É de tanto pecado que foi jogado lá e está no esquecimento de Deus. Eu, homem que sou falho, vocês não, vocês são melhores do que eu. Eu perdoo, mas não esqueço. Eu tenho mente fotográfica, eu lembro de tudo. Tem coisas que eu já não lembro mais, como eu vim para a igreja e esqueci a minha bolsa lá. Muitas vezes eu viajo até sem ela. Mas daquilo que tenho visto e ouvido, dificilmente eu me esqueço. Espero que Deus me conserve até os meus últimos dias. E aqui também, amados, é um risco nós que temos mente, nós que concatenamos as nossas ideias. Quando vem aí o Alzheimer, o esquecimento, morre a mente. E aí não tem como a pessoa lembrar que existe Deus, que é pecador e que possa confessar os seus pecados. Não é só quando o homem morre, mas o homem pode estar vivo, respirando, mas não tem mais domínio sobre os seus pensamentos. Isso é gravíssimo, viu? Então confesse a Jesus Cristo ainda hoje, porque até os com Alzheimer se esqueça do pai, da mãe, do irmão, da irmã, do esposo e da esposa, não se esquece de Jesus, porque a mente foi transformada. Isso aí dá para pregar sobre isso, ou fazer um estudo sobre isso maravilhoso. Onde o poder do Alzheimer se encerra para os que estão em Cristo. Não se esquece de Cristo jamais. Que Deus maravilhoso esse nosso Deus. Então, Salmos 103, 12. Salmos 103, 12. Assim como dista o Oriente do Ocidente, assim afasta
de nós as nossas transgressões. Então, quando nós confessamos o nosso pecado, o Deus que nos abençoa por inteiro, Ele não deixa o pecado grudado em nós. Ele joga lá nas profundezas do mar em um lugar inatingível. Salmos 32, 8. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves andar. Amados, abrindo aspas aqui, Deus quer ser o seu mestre porque é Senhor, e Ele quer te ensinar na fonte de águas vivas, que é a palavra. Então examine as Escrituras, porque você cuida ter nela a vida eterna. Isso que você despreza durante a sua semana inteirinha, porque você corre atrás de muitas coisas, mas você não busca primeiro o reino de Deus e nem a sua justiça. Você está atrás de dinheiro, você está atrás de... mas eu preciso pagar as minhas dívidas. Sim, levanta cedo, busca Deus primeiro, enche-se do Espírito Santo de Deus por intermédio da palavra dele, depois vai fazer as outras coisas, porque quando você for fazer as outras coisas, ele chega primeiro do que você, onde você vai, e ele pode abrir o entendimento da outra pessoa e o coração, e lá você pode conquistar mais do que você tem conquistado ao longo da sua vida. Pode ser que em um dia você conquiste mais do que tentou conquistar a vida inteira e não guardou nada. Deus pode te tirar do pó e te jogar lá em cima, e tem poder de tirar quem está em cima e jogar no pó. Esse é o nosso Deus. Que Deus tremendo é o nosso Deus. Instruir-te-ei no caminho que deves seguir. E sobre as minhas vistas, os olhos do Senhor estão em todos os lugares, a contemplar os maus e os bons. Você aprende com Deus te ensinando e Ele olhando o seu grau de intelectualidade e de discernimento, e que com paciência Ele volta a falar as mesmas coisas repetidas vezes, porque Ele inculcará na sua mente o que é dele. Isso é importante. E ainda que te esqueças, o Espírito Santo te fará lembrar de tudo que tens visto e de tudo que tens ouvido. Amados de Jesus Cristo, portanto, esse Deus que não abençoa ninguém pela metade e que nos está ensinando a sair espiritualmente do pó, ele mostra a sua infinitude. Palavra bonita, mas impossível de compreensão dessa infinitude, que não tem fim, que é inalcançável, que está em 1 Reis, capítulo 8, versículo 27. 1 Reis, capítulo 8, versículo 27. Mas, de fato, habitaria Deus na terra. A sarça ardia e não se consumia no Sinai. Se Deus tocasse os seus pés santíssimos nesta terra de pecado, a terra derreteria. A terra, em a sua grandeza, aos nossos olhos, não serve para escabelo dos pés de Deus. O que é o escabelo? Vamos dizer que é um banquinho pequeno, menor do que aquele que você faz lá na cooperativa. Ele não tem mais do que 10 centímetros de altura para você colocar os seus pés sobre. Aquilo é escabelo para os pés.
para descansar a sua perna, para não prender a sua circulação, para que a sua circulação ela não sofra. Quando você levanta, muitas vezes você vê o pastor se levantando daqui e batendo o pé, né? O pastor está em uma cadeira alta, está usando o púlpito como escabelo. Ele não tem mais do que 10 centímetros. O ideal é que ele fosse mais alto. Então, a terra derreteria. Ó, alguém estudioso da palavra falou que pela luz de Deus houve uma mudança no corpo de Moisés, que o diabo queria descobrir, portanto, guerreou com Gabriel, o anjo de Deus, para ter a posse do corpo transformado de Moisés, que viu a Deus pelas costas e que a sua luminescência, a luz que brilhava nele, mudou a sua biologia. Alguém estudioso disse isso. Se é verdade ou não, Deus o sabe. Mas que a gente passa a ver de uma outra forma aqueles que estão perto de Deus. E não muda só o pensamento, muda tudo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Isso é importante, tá? Então, amados de Jesus Cristo, está em 1 Reis 8, 27, que eis que os céus e até o céu dos céus, que é a habitação de Deus, não podem conter, quanto menos esta casa que edifiquei. Salomão construiu o templo que Davi não pôde construir. E não se dá para colocar Deus e se aprisionar Deus dentro de um espaço dele, que é maior do que aquilo que ele criou. Não. O universo não é nada diante daquilo que Deus é. Esse é o Deus invisível que nós adoramos e que nos ama e que nos tira do pó, com a sua bênção nos transporta. Que a nossa bênção seja que saímos da ignorância da palavra para o conhecimento dele por intermédio da palavra, que é uma bênção maior do que para os palácios construídos pelos homens. Salomão, na sua sabedoria, ele viu a grandeza de Deus e disse: quanto menos esta casa que eu edifiquei. Nossa, isso aqui é casa de Deus. Deus habita aqui. Não. Deus é sábio. Nós estamos em um lugar em que nos reunimos para adorar esse grande, poderoso, tremendo, majestoso, santo, eterno e amoroso Deus. Nós estamos aqui porque Ele nos amou primeiro. Amados de Jesus Cristo, seu agir prático em favor dos necessitados, que vimos nos Salmos 113, de 5 a 8. Então, na quarta-feira, amados de Jesus Cristo, dentro da premissa desses 4 versículos lidos aqui, em Salmos 113, 5 e 8, nós vamos ver sobre o cuidado incomparável, nós vamos ver a incomparável grandeza de Deus e nós vamos ver a bênção permanente. E aí, em segundo ponto, a posição divina, o ato de amor, a exclusividade. E também nós vamos ver, irmãos, sobre o perdão exclusivo e incomparável de Deus. Ninguém perdoa como Ele. Perdão abundante e esquecimento total.
Convido você a estar aqui na quarta-feira à noite para que esta mensagem possa impactar o seu ser, para que você possa viver em novidade de vida a partir de hoje. O que ficou para trás, Deus pode perdoar se você confessar o seu pecado, e você pode sair do pó espiritualmente falando e conhecer os mistérios de Deus. Vamos orar? Pai querido, abençoador completo da humanidade, daqueles que te conhecem e te buscam e que aprendem de ti na tua palavra, que vivem para o louvor da tua glória, que esperam pelo Senhor que fez os céus e a terra, que confiam no Senhor, que estão com os pés pisados na rocha que é Cristo, em viver para o louvor da tua glória, para desfrutar de todas as bênçãos que o Senhor tem para cada um de nós. Eu oro, agradecido, no santo e eterno nome do Senhor, Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos e Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo. Eu posso passar agora as bênçãos até a Araúnica, que ela é do desejo do meu coração, mas você está saindo lá daqui abençoado por aquilo que é infinitamente maior do que eu. Então eu lhes digo, Deus os abençoe. Uma oração silenciosa, estamos despedidos.